Estamos de volta com o Bate-Papo na Praça e, como eu já disse, hoje trazendo aqui a presença do Wagner Pedrosa. Wagner, boa tarde. Boa tarde, Silvane. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui nesse canal de televisão. É importante, né, esse meio de comunicação para a cidade, para esclarecer algumas dúvidas e alguns pontos aí do nosso departamento de trânsito. O Wagner está no trânsito há quanto tempo, Wagner? Eu estou há 6 anos, desde 2005. Eu ingressei no trânsito em março de 2005. Portanto, 6 anos agora se completaram, né? Além de você, quem mais trabalha no trânsito de Birigui? O departamento de trânsito hoje tem uma estrutura de 16 funcionários na área operacional e administrativa, sendo que nós temos aí 2 encarregados de sinalização e 3 administrativos. O resto, tudo na base do operacional, né? E quando você entrou no departamento de trânsito, Wagner, qual foi a recomendação que você recebeu do prefeito? Exatamente. Quando eu ingressei no departamento de trânsito, eu estava subordinado ao excelentíssimo diretor, o excelente, né, diretor anterior, que era o Wagner Freire, uma pessoa que eu admiro bastante e que passou e me ensinou muitas coisas no departamento de trânsito. E junto com o Wagner Freire, na época, a gente sempre, quando íamos conversar com o prefeito sempre preocupado com a segurança do trânsito, principalmente na área de segurança do modo geral, ele sempre nos deu o apoio necessário e sempre nos fez acreditar que o que a gente poderia fazer no trânsito de melhor, ele estaria sempre apoiando e sempre dando incentivo. Foi isso que o prefeito fez na época, quando eu ingressei, volto a dizer, com o Wagner, né, que o Wagner ficou até 2007, depois eu assumi no posto dele. Até então eu era auxiliar do Wagner Freire, mas assim, o prefeito sempre teve aquela postura de, primeiramente, segurança à população de Birigui, e não deixou o trânsito sem esse apoio que ele prometeu. Agora, Wagner, me fala, quais são os critérios que vocês adotam para fazer mudança na sinalização do trânsito de Birigui? Bem, Savione, o departamento de trânsito, né, ele é composto pelos integrantes que eu disse agora há pouco, e existe o Conselho Municipal de Trânsito. São pessoas aí da sociedade com comprometimento para o bem da sociedade biriguense, que visa principalmente a segurança também. Então são pessoas ali que não têm remuneração nenhuma, são colocadas por decreto municipal e que nos ajuda e nos auxilia nas questões de trânsito. Por exemplo, vamos mudar uma mão de direção. O diretor do departamento analisa, ele vai ver os locais, se aquele local realmente precisa se fazer uma mudança, ou parcial ou radical. Então isso é levado ao Conselho de Trânsito. O Conselho de Trânsito, na primeira vista, vai se reunir, vai analisar aquele pedido do diretor de trânsito. Em conjunto, o CONTRAN, que é o conselho, eles vão no local, vão fazer uma análise mais profunda. Aí então, posteriormente, num consenso ali na próxima reunião, porque geralmente na reunião a gente aponta o problema e na próxima já se dá a solução. Ou o CONTRAN defere ou indefere. É um estudo bem radical, um estudo bem sério, que as pessoas ajudam, né, o diretor de trânsito a tomar as decisões. Porque é complicado, né? O diretor de trânsito fala assim, o Wagner Pedrosa mudou. Não, eu não mudei, eu não mando na cidade. Então por isso que existe esse consenso de ouvir os membros do CONTRAN, para depois a gente tomar a decisão necessária para uma implantação ou alguma alteração no trânsito que se for necessário. Mas, apesar de tudo isso aí, né, Wagner, parece que nem sempre a coisa dá certo, né? Às vezes, eles têm que revogar decisões que foram tomadas no trânsito de Birigui. Exato, Sabrina. Por quê? Às vezes acontece isso aí. Porque o trânsito é muito dinâmico. Hoje você veja bem. O trânsito hoje você tem num bairro, que é um bairro pacato. De repente se monta-se uma escola naquele bairro lá. Aí o trânsito já muda totalmente o seu comportamento. E aquela via que há 2, 3 meses atrás, ou 1 ano, você fez alguma alteração, ela passa a ser secundária. Ela já não se torna mais aquela obrigatoriedade de se manter aquela aplicação que você fez no momento anterior. Então, com a dinâmica do trânsito e com as mudanças que acontecem, as implantações, edificações, que são os chamados atrativos de trânsito, às vezes a gente tem que voltar em algumas decisões. Mas assim, tudo por causa da dinâmica do trânsito, por causa das necessidades realmente que acontecem no seu dia a dia.
Agora, Wagner, essa questão, por exemplo, vamos dizer assim, do aumento quase excessivo de veículos nas ruas de Birigui, isso aí não tumultua a cabeça de vocês na hora de fazer alguma sinalização? Bastante, Sebrani. Veja bem, é sabido, né, por todos os brasileiros aí o quanto que se aumentou de veículo no Brasil. E Birigui, por incrível que pareça, foi uma cidade assim que ela cresceu muito mais que muitas cidades aí. Hoje, para você ter uma ideia, hoje o número de motos, por exemplo, hoje nós estamos no primeiro lugar do estado de São Paulo por habitante, uma proporção de 100 mil habitantes. Nós estamos no primeiro lugar no ranking do estado de São Paulo. Hoje nós chegamos com 30 mil unidades de motos da nossa frota. A nossa frota total motorizada hoje ela chega a 70 mil veículos. Ela está perto de 72, porque essa pesquisa do Detran eu recolhi ela em novembro. Então já pode se falar em 72 mil veículos. E ela corresponde hoje, no Brasil, a 25ª cidade do Brasil em termos de frota por número de habitantes. Então você veja bem, no universo de 5 mil municípios no Brasil, Birigui está entre as 25 maiores de frota. Por isso você vê esse inchaço no nosso trânsito. A cidade, a geometria é a mesma de 30, 40 anos atrás. É a mesma quando você se me permita dizer, quando você fazia aquelas gincanas maravilhosas, que tinha corrida do saco, que tinha as corridas de pedestres, que era muito, muito bonito. Você vê que a estrutura, que a geometria da cidade não foi alterada. Porém, teve um grande aumento de frota de veículos, o que acaba gerando aí alguns transtornos, alguns constrangimentos no trânsito. Agora, Wagner, Birigui parece uma cidade um tanto quanto difícil para você organizar o trânsito. Primeiro, porque as ruas são estreitas. Exato. Segundo, porque as ruas levam sempre ao centro da cidade, a Praça Doutor Gama. E você percebe que quando chega final de semana, é difícil trafegar em Birigui. Qual é o estudo que vocês fazem? O que vocês pensam para, num futuro bem próximo, tentar a solução desse problema? Então, veja bem, nós, há bem pouco tempo, há 2 anos atrás, fizemos um teste, vamos dizer assim, em termos de Barão do Rio Branco, que havia com o maior tráfego hoje na nossa cidade. Nós fizemos um teste de proibição de estacionamento naquele local, ficamos por lá 20 dias fazendo aquele teste, acho que você lembra. Fizemos uma pesquisa na cidade, junto aos comerciantes. Nós tivemos uma adesão de mais ou menos 80% favorável aos nossos testes e passamos isso aí posteriormente ao prefeito. O prefeito gostou, o tráfego fluiu bastante. Aí diz aí, mas vai tirar o estacionamento da cidade? Não, se for preciso você tem que tirar. Você expande a zona azul para quadras mais próximas. Então, é uma solução que hoje o Departamento de Trânsito vê para evacuamento desse tráfego no centro da cidade, principalmente aos fins de semana. Porque a questão de estacionamento, você procura alternativas. A cidade, hoje o centro é composto de um centro bem maior, que a gente tem condições de aumentar essa rotatividade no centro da cidade. Então, não vejo o porquê a gente não proibir o estacionamento da Siqueira Campos até 7 de dezembro, onde nós vamos ter uma fluidez de tráfego bem maior e eu tenho certeza que não vai prejudicar as pessoas que querem estacionar. Mas seria só ali? De início sim, de início seria Barão do Rio Branco. Seria um teste, seria um piloto, né? A gente faria essa situação, seria o tipo de um bulevar, que as calçadas seriam aumentadas até o alinhamento do estacionamento. De cada lado seria mais ou menos 2 metros de cada lado que ia aumentar as calçadas, passaria para quase 5 metros as calçadas ali no centro. Seria até, além da fluidez do trânsito, um atrativo também para as pessoas que vêm no comércio fazer suas compras, que podem trafegar com mais tranquilidade e não precisa ficar trafegando no meio dos veículos, no meio das motos, né, Sabiano? Mas agora isso aí, Wagner, foi feito um estudo, foi feita experiência, e por que não foi colocado em prática até agora? Exatamente, nós estivemos conversando com o nosso prefeito recentemente, houve algumas prioridades também devido às chuvas que ocorreram na cidade, o prefeito teve algumas atribuições aí que infelizmente teve que deixar essa situação um pouquinho mais demorada, mas ele entende que é o momento, nós estivemos conversando agora recentemente com ele e ele disse que realmente ele
ele está favorável à nossa ideia e que ele vai implantar, sim, até nesse final do ano.